Já a prata, metade dela estima-se que foi perdida. Mas assim, eu vou explicar isso perdida. Na natureza nada se perde. Uhum. Como que a prata foi perdida? Porque a prata ela é muito mais industrial que o ouro. Né? Então a prata usa aqui para fazer o microfone, para fazer chips. Né? Os chips da NVIDIA têm 3,5 gramas de prata e meio grama de ouro. Os chips de inteligência artificial. Baterias, né? O aerosol tem alguma coisa de prata? Tem aerosol de prata. Tem, né? Tem. Baterias, né? Então as melhores baterias, aquelas baterias de relógio que dura 10 anos, que você coloca no relógio e esquece, são de prata, óxido de prata. A Samsung agora está comprando 350 bilhões de dólares em prata de uma mineradora do México para garantir os estoques deles pelos próximos 10 anos, porque eles acham que vão subir. Os carros elétricos usam 2, 3 vezes mais prata do que um carro comum. Tem uma demanda muito grande também de painéis solares. Painéis solares, 20% de toda a prata minerada no mundo vai só para painéis solares. E uma casa assim comum tem mais ou menos 60 gramas de prata ali. Nossa, bastante até. O sem parar ali, tem um sem parar que tem aquele chip RFID de radiofrequência, né? O NFC e o RFID. Tem uma espiralzinha ali, uma anteninha. Prata é um dos melhores materiais para fazer antenas. Então, vai ali na roupa, vai no chip, vai no sem parar, vai em antenas de rádio. É usado para fazer chuva artificial. Então, o que aconteceu com a prata ao longo da história? Que eram para 10 lá e tal. Metade dela, ela tá alocada em coisas que não dá para desalocar. Pô, tá lá no painel solar, tá? Ou tem uso. Ela não tá disponível para venda. Ela tá em coisas industriais. Né? Contatos elétricos, chuveiro elétrico, disjuntores também, né? A prata é o melhor condutor elétrico. E existe algum processo de alquimia de produção de prata? Porque assim, dizem que o ouro, tecnicamente, em algum momento, em 10 mil dólares, poderia ser produzir ouro a esse preço. Podemos chegar nisso. Mas aí assim, o que acontece com a prata? Metade dela foi perdida e hoje tem só 4,5 gramas de prata para cada 1 grama de ouro no mundo. Então essa relação está em 1 para 4. E a demanda, por que subiu tanto? A demanda está em 150% do que é minerado. Ou seja, tudo que é minerado em um ano não atende a demanda para a indústria. Então esses outros 50%, 70% que é a demanda industrial está sendo consumida dos estoques do mundo. Então os estoques estão acabando. Então você tem depois eu posso falar sobre a mineração também, que a mineração também está bem ruim. Não, eu quero ver tudo. Assim, eu sou super curioso. Mas deixa eu voltar nesse assunto da alquimia depois. Então, assim, o que fez a prata subir 250% em dólares em um ano? Porque é uma subida que, se você pegar o gráfico, não tem correção. É só sobe, 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 sobe. Vai cair, vai despencar. Sobe, 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 sobe. Esse mês já subiu, vou pegar aqui, mas acho que subiu 60%. Então, para um ativo subir dessa forma, é uma escassez real mesmo. Né? Outra coisa, os estoques estão 1 para 4 com ouro. Pô, então é quase ouro o negócio, entendeu? Em relação à mineração, colocar uma mina de prata em produção demora 5 anos para você colocar uma mina de prata em produção. Então agora a prata subiu, vai colocar em produção, só em 2031 ela vai começar a minerar. Somente 27% da prata minerada do mundo vem de fontes primárias, vem de mina de prata mesmo. As minas de prata que existiam, elas foram esgotadas, já estão no fim da vida delas. Né? Então 70% da prata vem de subproduto. Vem do cobre, vem do zinco, vem do ouro. Nossa. Então, por exemplo, assim, o ouro aqui no Brasil, ele costuma ser 92%, 95%. Aí nos outros 5% ali tem paládio, tem ferro, tem prata, tem cobre, tem um monte de coisa. E o cobre é a mesma coisa. Só que minas de cobre também estão escassas, que corresponde a 30% da produção da prata. Então as minas de cobre também estão se exaurindo. Se acabar o cobre, vai afetar a prata. E tudo que é minerado, a indústria está consumindo. E os estoques também estão sendo consumidos. Então você tem a tempestade perfeita. Falta de mineração, falta de estoque, os estoques estão sendo consumidos, e a demanda altíssima por conta de carros elétricos, painéis solares, inteligência artificial. Se pensar que hoje só 1% talvez das pessoas tenham acesso a uma painel solar, por exemplo, não tem para todo mundo. Não tem. Eu acho que pode ser que fique até inviável no futuro. Vão ter várias coisas que vão ficar inviáveis. A gente vai ter uma inflação muito grande por conta desses ativos. O paládio subiu 120%, a platina subiu 150%, a prata 250%, o ouro 90%, o cobre 40%. Fui comprar uma chaleira
o cabo é desse tamanho aqui, cabo de cobre. Então, assim, a indústria tá tendo que economizar nisso, entendeu? O cabo de cobre é desse tamanho aqui. Então, a gente vai ter uma inflação aí daqui a pouco. A minha tese agora é que a gente está no final da bolha de tecnologia e início de uma bolha de commodities. O início do início. Então, acho que agora o pessoal vai vender tecnologia, que as empresas estão muito esticadas e vão começar... Múltiplos gigantescos. E commodity está abaixo... Empresas aqui no Brasil abaixo do valor patrimonial. Muitas empresas de commodity, né? Por quê? A gente passou anos investindo em tecnologia e não fizemos investimento. Não olhou pro gargalo, é isso que eu ia pensar. Tipo assim, a gente olhou tanto pro que ia gerar IA e não pensou o motor que ia custar isso aí para movimentar, né? Talvez. Exatamente. Interessante. Eu vi que o Mark Zuckerberg também voltou a dobrar a aposta na questão do metaverso. Sério? Qual que é a aposta dele agora? A aposta dele é que quem vai ganhar o uso das IAs é quem tiver a melhor base. Então, em vez de ficar discutindo com a melhor produção de IA agora, ele quer criar a maior base. De usuários. De produtos, de vídeos, de melhores edições, de um ser humano mais perfeito. Então, assim, pensa que ele vai carregar 800 trilhões de terabytes de informação com tudo que você pode fazer para editar. Dados. Com esses dados ele vai... Dados. Esses dados são ouro dele. Há um ponto que se ele tiver isso, fica tão caro para qualquer outro criar esses dados que é mais fácil as pessoas criarem as suas IAs nessa fonte. Consumir. E aí é a nova aposta dele. Eu acho que essa pode ser uma boa aposta. E o Meta, eles lançaram o Llama lá, né? Então é um modelo bom. Eu acho que quem vai ganhar essa briga das IAs é o Google. Porque pro Google, para as outras empresas, é uma coisa a mais. E pro Google é vida ou morte. É extensão. E é extensão também. Você já usa o Google com Gemini, com a Nasu, e começa a ter sinergias diretas ali. Porque o ChatGPT e essas outras IAs tomaram muito da busca do Google, que é o principal negócio deles, é a busca e os anúncios. Então eles precisam... E o Google está dominando toda essa cadeia. Eles têm... eles conseguiram primeiro a energia, licença do governo americano para operar usinas atômicas. Conseguiram essa licença, então eles vão ter energia barata. Aí eles têm o hardware. Eles estão competindo com a NVIDIA em hardware de inteligência artificial. Aí eles têm o Google Cloud, então eles também têm a tecnologia, têm a expertise em cloud. Os primeiros algoritmos ali que o ChatGPT se baseou, eles são do Google. Tem vários artigos científicos do Google dessa tecnologia. E eles também têm a distribuição, que é o Google. O próprio Google, quando você pesquisa lá, já aparece a IA. Então eles têm a energia, placa, Google Cloud, algoritmos e a distribuição. Eles têm toda a cadeia. Por isso que eu acho que a Apple fechou o negócio com eles, né? Para colocar o Gemini. Tem muita gente que vai, obviamente, se adaptar, né? O sistema e o poder sempre não sofre, ele navega e ele já tem recursos para poder lidar com essas situações. Mas assim, não para as pessoas ficarem ricas, talvez, porque a gente sabe que sempre é muito arriscado você dar uma indicação de faça isso, né? Mas para elas evitarem se apertar, quem que você acha que está em situações mais críticas agora? Endividados? Quem tem dinheiro em... Pessoas com dívida complicada. Porque, assim, eu acredito que a gente vai ter uma crise deflacionária, que é uma crise diferente, não é uma crise igual a 2008 nem 2020. Como que funciona uma crise deflacionária? Uma crise deflacionária o preço de várias coisas vai despencar. Igual foi em 29, uma depressão. Então, o preço dos imóveis vai despencar, o preço das ações vai despencar. Ao mesmo tempo que ela é deflacionária, ela é inflacionária, porque o preço de algumas coisas vai subir muito ou vai se manter. E aí a pior coisa que você pode ter numa crise deflacionária é dívida. Porque se você tiver dívida e tiver inflação, você trava o valor de uma casa, a inflação ela come a sua dívida. A própria inflação paga a sua dívida. Pô, eu estou devendo 1 milhão agora. Eu fiz um financiamento de uma casa, estou devendo R$1 milhão. Vou pagar em 30 anos esse R$1 milhão. Beleza. Em 30 anos, R$1 milhão vai ser o salário mínimo, por exemplo. Né? Vai ser o preço de um McDonald's, porque... vai tendo zeros na nota, né? Então é igual a gente pensar no que R$100 comprava antigamente e no que compra hoje, né? Nos anos 90, eu lembro de... claramente, assim, eu era uma criança, né? Mas eu lembro de... a primeira situação financeira que eu fui exposto, de lembrar, assim, ouvindo dentro de casa, que o carro que meu pai tinha comprado ia custar uma casa.
Porque o dólar, na época dos anos 90, mudou muito e era tudo leasing em dólar. Então o real ficou bom e o dólar tava, sei lá, foi pra, sei lá quanto que era. E aí tudo se perde mesmo. Porque como é que você negocia depois que o preço já tá mais alto, né? Fica meio complexo. Na inflação, se você tem dívida, você ganha dinheiro. Porque a dívida ela vira pó. Na deflação é o contrário. Porque o dinheiro ele fica muito mais caro. O dinheiro fica muito mais caro. Então as pessoas que estão endividadas, elas vão sofrer muito. Né? Mas isso lá nos Estados Unidos, vai ter uma deflação nos Estados Unidos. Então, assim, é complexo o que está para acontecer, é complexo. Eu passo muito tempo pensando nas possibilidades. Porque, ao mesmo tempo que eu acredito isso, eu acho que aqui no Brasil pode ser que tenha bastante... A Selic vai para 30%, 40%. E aí você pode pensar, pô, 30% a Selic, mas é só uma subida de 100%. De 15% vai para 30%. É uma subida de 100%. Desde a pandemia, a gente subiu 700%. Tava 2%, depois foi para 4%, depois foi para 8%, depois foi para 15%, que é quase 16%. Então, subiu aí, né, milhares por cento. Né? Então, para uma subida mais de 100% é um pulo. Né? E o momento mais crítico é um pouquinho antes da crise. Porque as pessoas, ou se for uma crise deflacionária, as pessoas vão fazer dívidas e tal, e é complicado. Como que